Mesmo eu crescendo dentro da religião até os meus 10 anos e continuado frequentando congregações, eu nunca fui de ler a Bíblia. Não fui de ler a Bíblia. Quando eu estava congregando, meu pai me ensinou muito. Li, vi muito sobre a Bíblia, sobre a harpa. Cantei harpa. Ouvi muito a palavra até os 10 anos. Depois dos 10 anos, continuei ouvindo a palavra. Ouvinte. Mas não lendo a Bíblia. Eu não tinha Bíblia. Nunca tive Bíblia. Não tinha Bíblia. E o mais incrível disso é que Deus fala assim em Salmos. Davi falou assim: guardei a tua palavra para não pecar contra ti. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E eu cresci falando palavras da Bíblia, mesmo sem saber onde estava aquele versículo, mesmo sem saber onde estava aquela passagem. A palavra assim, grudada em mim, grudada, sabe? Grudada. Eu tinha discussões com pessoas até da minha família que são religiosos. Eu tinha discussões com a minha família. Eles com a Bíblia na mão. E eu nunca tinha lido a Bíblia, assim, comprado uma Bíblia, não. Tudo que eu tinha dentro de mim, era dentro de mim. Era grudado dentro de mim. As palavras saíam da minha boca, as palavras saltavam da minha boca. Saía da minha boca com tanta leveza, com tanto poder. E os religiosos, eles nunca gostaram de mim, nunca. Creio que eles não entendiam por que eu não estava em nenhuma religião. Eles diziam que eu estava em pecado porque não estava na religião. E eu dizia que não, que quem estava em pecado era eles. E eu citava várias passagens da Bíblia que eu não sei naquele tempo, eu não sabia um versículo decorado assim, muito pouco. Mas vinham os versículos certos, na hora certa. Uma espada sempre muito bem afiada. E eu nunca entendi. Senhor, eu nunca li a Bíblia assim, eu não decorei versículo, eu não sei de onde sai tanto versículo, tantas palavras que saem da minha boca. Quando eu estou numa discussão com alguém, com um religioso, com alguém acusador, com o inimigo, né? Com o próprio inimigo. Porque as minhas brigas, desde que eu nasci, têm sido com religioso. As minhas maiores brigas que eu tive foi com religioso. Falo briga é discussão. Os religiosos sempre me perseguiram, sempre. Desde que eu nasci eu sou perseguida por religioso. É uma sina, ministério no caso. Porque os religiosos, eles não admitem que eu sempre usei roupas que eles acham que não é adequada, maquiagem, porque eu cantava maquiagem, brinco, colar, pulseira, anel. Tudo que eles condenam, eu usava e uso. Até hoje eu uso, ó. Tá aqui, ó. A primeira coisa que eles dizem, veio para a religião, deixa Egito para trás. Mas sendo que o Egito não é isso aqui, ó. O Egito é isso aqui, ó. Tá aqui o Egito. O Egito é isso aqui, ó. O Egito tá na boca e nos olhos. E aqui, ó. Na mente. E é isso que eles têm. Então, eu sou uma pessoa diferente. Já nasci com a unção do Espírito Santo. Eu nasci com o Espírito Santo do meu lado. Aí depois eu entendi que quem estava lutando por mim, pelejando, não era eu. Era o próprio Espírito Santo. Depois Deus foi me explicando.
Aquelas lutas não foram tu, foi o Espírito Santo. O próprio Deus me defendendo daqueles religiosos, daquelas pessoas más que me atacavam. Até hoje, quando eu tenho discussões com religiosos, até hoje, eles me perseguem até hoje. Não me dou bem com religioso, até hoje eles não me suportam. Porque eu sou diferente deles, eu não me encaixo com eles. Eles gostam de rituais e eu detesto. Eu sou como Jesus, eu sigo Jesus. Tudo que Jesus odeia, eu também odeio. Então eu sempre tive a espada muito bem afiada. Desde criança que eu tenho a espada afiada. E o nome disso é unção de Deus, nascida do Espírito Santo, com o Espírito Santo. Nem eu sabia o que era, mas Deus foi me explicando. Essa força é do Espírito Santo. Essa espada é do Espírito Santo. E que espada, hein? Meu pai dizia assim para mim: bichinha, como tu consegue ser tão valente, tão braba e me enfrentar? Ninguém tinha coragem de enfrentar o meu pai, só eu. Só eu. E muitas vezes eu enfrentei coisas que ninguém tem coragem de enfrentar, só eu tenho. Por isso que eu sofri esse acidente, por isso que eu passei tudo que eu passei. Porque eu nasci desse jeito, para enfrentar coisas que ninguém conseguiu enfrentar. O acidente que eu sofri, tudo que eu sofri, todas aquelas fraturas, todas as cirurgias que eu passei, todas as perseguições, calúnias, difamações, violências que eu sofri, todo tipo de violência eu sofri. Para aguentar tudo isso, só tinha que ter o Espírito Santo, porque não aguenta se não tivesse. Então eu já nasci no meio do sofrimento, nasci pobre, no meio do sofrimento, da violência, da pobreza. E o único que eu nunca tive falta foi do pastor, o bom pastor Jesus Cristo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E esse nunca me faltou. Se não fosse ele, eu não estaria aqui hoje. Tudo que eu conto é para a honra e glória do Senhor. O meu testemunho é glória para Deus. Cada palavra que eu venho falar aqui é porque é diretamente de Deus que vai ajudar alguém. O Espírito Santo é uma força ilimitada. Que quem tem o Espírito Santo tem uma força tão gigante que você não entende. Só entende essa força quem conhece o Espírito Santo. É uma força tão grande. Só Deus pode ter uma força dessa. Então essa espada que eu tenho desde criança, a espada do Espírito Santo, que antes de eu ler a Bíblia, eu já tinha todos os versículos gravados, qualquer palavra que viesse contra mim, eu tinha 10 para rebater. Uma espada tão forte, afiada. Hoje, então, depois de Deus ter me colocado para estudar tanto, estudar, jejuar, meditar, orar, hoje, então, a espada está mais afiada do que nunca e mais afiada vai ficar, porque cada dia que você estuda a Bíblia, mais você fica afiado. Mas os que são escolhidos para usar a espada, para ganhar almas para Jesus, para libertar pessoas do cativeiro, dar visão aos cegos, tirar os oprimidos da cadeia, os cativos de prisões escuras. Não é para matar ninguém, para se defender, para fazer justiça. Para isso que me serve a espada. Sempre me serviu e sempre vai me servir. A espada do Espírito Santo é para ganhar pessoas para Jesus. É para amar pessoas, cuidar de pessoas, ajudar pessoas, dar direção para pessoas, dar luz para as pessoas, defender as pessoas, fazer justiça às pessoas. Para isso que serve a espada. Não é para matar o nosso próximo, não é para matar o nosso irmão, não é para entrar em guerra que não é nossa, não é para lutar do lado errado. A espada do Espírito Santo é para lutar do lado de Jesus Cristo.